Quanto tempo, Carlos? Nem me fala Gente, isso, nem me fala isso, nem me fala. E o tempo puxa. voou, né? E essa pandemia parece que fez o tempo nos distanciou e ao mesmo tempo parece que fez o tempo passar ainda mais rápido, né? Sim, a impressão, realmente, o tempo parece que está voando e ao mesmo tempo que esteja parado, travado. Impressionante, impressionante. Bom, minha conexão normalizou. Ó, vou fazer uma apresentação, sua aqui para quem ainda não te conhece. Espera aí, deixa eu só colocar aqui o aqui. Pronto. Pronto, tá todo mundo chegando aí. Eu vou fazer uma apresentação sua em forma de história. Não é uma apresentação formal, nem que vai entrar a fundo no seu currículo e tal, mas é uma apresentação do coração. Aham. Peraí, deixa eu desativar aqui. Gente, boa noite, bem-vindos. Vão convidando os amigos de vocês aí também. Aperta o aviãozinho, chama um amigo, chama uma amiga. Bom, quando criança, o sonho dele era montar um circo. Com o tempo e ouvindo as histórias de dois padres italianos missionários que atuavam na Colômbia e no Quênia, ele foi se aproximando cada vez mais da necessidade de servir o próximo, como há muito tempo já via seus pais fazendo. Da Itália para o Brasil, a mudança não aconteceu num passe de mágica. Foram idas e vindas, e quando ele foi designado para atravessar o oceano e se instalar num seminário no Ipiranga, aqui em São Paulo, a primeira reação foi dizer não. Ele veio mesmo assim, deixando a Itália para trás, sua terra natal. E por quase um ano todo viveu de adaptações. A começar pela mesa posta às refeições. Nada de macarrão, mas o velho e bom arroz e feijão. Vinho, nem cheiro de uva. Na mesa, uma jarra d'água. O idioma teve que aprender. Mas tudo isso aconteceu há 27 anos e há uma década ele deixou a Itália para se dedicar aos migrantes e refugiados que chegam aqui no Brasil. Tudo começa no mesmo ano do terremoto que sacudiu o Haiti. Nosso convidado dessa noite, meu amigo querido, meu irmão, Padre Paulo Parisi, é quem vai contar para a gente um pouco mais dessa e de várias outras histórias. Cara, muito prazer te receber. Eu sei que você não é fã de redes sociais, até avesso a isso, mas fez questão de estar aqui com a gente. Então, eu só tenho a agradecer pelo carinho e pela imensa atenção. E eu tenho certeza que o nosso papo vai ser muito bom, como sempre, em todas as ocasiões que a gente se encontra. Carlos, olha, mais uma vez, muito bom estar com você. Já nos encontramos muitas vezes em espaços, lugares diferentes. Inclusive, você já veio aqui, não uma vez, várias vezes, momentos de emergência, momento até de mais tranquilidade, de chegada de imigrantes. E você falou uma coisa certa, quer dizer, não foi fácil convencer para usar Instagram, porque não uso Instagram, não uso Facebook. Eu sei. Este, inclusive, que estou usando é da Missão Paz, que depois de muito tempo usando só o Facebook, a instituição saiu e partiu também para Instagram. Aí hoje tentando aprender para não apanhar e não passar vergonha. Está funcionando. E eu quero falar para vocês aqui, quero falar, inclusive, fazer esse registro público, que muito do que eu aprendi sobre essa conexão entre a Bíblia e a imigração e o refúgio, a visão teológica que eu tenho hoje sobre refúgio, o olhar cristão que eu tenho hoje sobre refúgio, eu quero dizer que devo muito ao meu amigo, a você, viu, Paulo? Devo muito a você. Não só em termos teóricos. Aprendi muito sobre Bíblia e sobre teologia de acolhimento com você, mas aprendi muito mais ainda na prática. Ver seu trabalho, sua dedicação, seu desprendimento, sua resiliência, apesar de todas as dificuldades, apesar da incompreensão que o tema da imigração e do refúgio tem, especialmente aqui no Brasil, eu quero dizer que é uma inspiração contínua. Eu queria fazer esse registro, viu? Eu queria de verdade. Tenho uma gratidão imensa no meu coração por você. Você me ensinou muito nessa vida.
E você também, não é que este é um troca de agradecimentos, mas vi você várias vezes pautar esse tema no ambiente público. Acho que isso é importante, tem que dar visibilidade, não dá para ignorar esta realidade, estas pessoas que nesse caso vêm para o Brasil. Acho que esta parceria, esta troca de experiência foi enriquecedora e quem ganhou foram os migrantes, com certeza, as pessoas. Com certeza. Agora, queria começar do começo, porque eu imagino que muitas vezes essa é uma pergunta que muita gente se faz. Quando se é refugiado, se está na condição de sobrevivente, se está numa condição de sobrevivente, né, obrigado a deixar a terra natal. Mas e quando essa decisão não é tomada nessas condições? O que está por trás dessa escolha? Muita gente pode não saber como funciona essas atribuições, por exemplo, que surgem ao longo da vida de um seminarista, como você. Conta um pouco para a gente como é que foi que você descobriu o Brasil. Então, olha, você falou realmente um pedaço de história real, não é invenção, que quando me foi proposto de vir para o Brasil, a primeira reação foi não. Eu gosto aqui, estou fazendo a minha caminhada para ser padre aqui na Itália, está muito bom, não quero me aventurar, sair e ir para outros lugares. E de repente, a uma certa altura, falei, vou arriscar, no máximo volto para a Itália. Volto para a Itália no mês seguinte, volto porque não deu certo. Naquela época, no ano 90, foi feita esta troca. Alguns brasileiros foram para Roma, eu vim para São Paulo, outros colegas foram para Manila, nas Filipinas, Buenos Aires, Chicago. Por que isso? Porque entrei num grupo de padres, uma congregação chamada Scalabrinianos, que atua em 34 países do mundo, com migrantes. Então, a gente já no processo de formação, a gente começa a ter estas trocas para nos acostumar com a cultura do outro. Porque você falou de dificuldade, inclusive no Brasil antes, uma das dificuldades é lidar com o diferente, que tem um jeito de pensar, de perceber a realidade, às vezes de cultuar a transcendência e tudo isso, de viver, de cantar, de cozinhar. Então, lidar com as diferenças já na preparação ajuda muito. Ajuda muito, por exemplo, nesse momento que estamos falando, aqui em casa tem um indonesiano e 2 paraguaios. Isso aqui que estão, sim, seminaristas. Então, é um troca. E amanhã terá alguns da Indonésia, para ver. Eles já se acostumam a lidar com a cultura brasileira vindo de outros continentes, alguns inclusive. E nessas idas e vindas, inclusive aqui no Brasil, né, você primeiro trabalhou com a migração interna, na Baixada Santista, depois no Grajaú, aqui em São Paulo, mas aí você começou o trabalho na Missão Paz, que é, sem dúvida nenhuma, hoje, para mim, especialmente, e para muitos que lidam com o tema, é a grande referência aqui no país em acolhimento de imigrantes e refugiados. Eu não tenho a menor dúvida disso. E você começou, eu me lembro, você começou praticamente no olho do furacão. Naquele ano, eu lembro da gente ter conversado isso algumas vezes, eu presidia a Comissão de Direitos Humanos na Assembleia, te convidava para você vir para falar da situação dos haitianos, que era dramática naquele momento. A gente tinha uma migração haitiana muito intensa, né? Um fluxo muito intenso. E o Brasil recebia muito mal os haitianos que estavam chegando e não conseguia oferecer lugares ou condições muito diferentes e muito melhores daquelas que quem estava vindo do Haiti fugindo de um terremoto estava em busca, né? Como é que você lidou com esse desafio naquele momento? Quem foram as pessoas que mais te ajudaram ali naquele momento? Eu até, antes de te responder, volto atrás à referência à migração interna, Carlos, que você fez. Tive a experiência de trabalhar na Baixada Santista, em Vicente de Carvalho, em várias comunidades, e no Grajaú. E se alguém desta turma nos acompanha, um grande abraço a todos vocês. E, sabe, a migração interna sofre
de uma maneira menor, podemos dizer, mas sofre também como um migrante internacional. Muitas vezes sofre, inclusive, o preconceito. Pensamos os nordestinos que vieram para São Paulo com apelidos, desprezo, até gente que queria expulsá-los. Então, é bem importante refletir sobre isso, porque isso se repete em nível nacional e nível internacional, quer dizer, estes fluxos migratórios. Agora, no caso dos haitianos, eu diria a ajuda, a primeira coisa veio da população brasileira. Isso é importante dizer. Às vezes a gente se assusta com o mal, com a gente que tem preconceito e que faz tanto barulho. Às vezes usa as redes sociais de uma maneira errada, parece que seja multidões. Mas há uma São Paulo, que com certeza você conhece, silenciosa, independentemente da igreja, da religião, que é marcada pela compaixão e pela solidariedade com o semelhante. Nesses momentos da chegada dos haitianos, depois dos sírios e agora dos venezuelanos, em todos estes fluxos a gente percebe a solidariedade. O pessoal acompanha as demandas, às vezes que as solicitações, precisa de leite, chega leite, precisa de fralda, de colchões, de roupa, de tudo o que precisa, as pessoas respondem em tempo real. Sabe, a semana, não, acho que já passou um mês e meio, durante a pandemia, teve 2 fatos que vale a pena ser comentados. Opa! Um senhor, apesar de não ser mais migração haitiana, mas talvez venezuelana, muito forte, teve um senhor que veio aqui e falou, olha, meu irmão mora no Canadá, ele viu nos jornais esta acolhida que estão fazendo aos migrantes na pandemia, e ele quis ajudar, mandou dinheiro para eu comprar coisas e trazer aqui para vocês, porque ele sabe o que quer dizer ser migrante no Canadá. A dificuldade que ele passou, agora ele está bem, mas passou por dificuldade. E teve um italiano que veio, um filho de italianos, ele falou, meus pais chegaram nos anos 50 e casaram inclusive nesta igreja, Nossa Senhora da Paz. Agora vendo, eu nem sabia. Eles falaram, olha, vendo na TV o que estão fazendo, agora eles falam, vamos ajudar, vamos comprar comida, porque eles são os novos que estão chegando. É lindo ver este lado da solidariedade da cidade. Eu sei, a gente já conversou isso algumas vezes, mas eu sei, por exemplo, que você tem uma experiência com refugiados e com migrantes que antecede muito o Brasil, né? Porque você atuava com pessoas vindas da África, da Turquia. Conta um pouco dessa outra experiência. A gente falou um pouquinho da tua experiência aqui em São Paulo, a gente falou um pouquinho da tua experiência na Baixada, a experiência agora, que é uma referência nacional da Missão Paz. Mas como é que foi tua experiência com acolhimento na Europa? Na Europa, tive experiência em vários momentos, seja na fase de estudo, de preparação, que a gente reservava o verão, os 3 meses de parada do estudo para ter contato direto, seja em outros momentos. Me chamou a atenção, por exemplo, na Alemanha e na Suíça, como, por exemplo, os italianos que migravam para lá eram tratados. O preconceito, nesse caso, não dá para generalizar, mas uma parte da população alemã olhava com desprezo os italianos. Anos depois, os italianos foram trocados pelos turcos. Então, agora o preconceito caía em cima dos turcos, mas era o mesmo que antes era direcionado aos italianos. E a mesma coisa na Itália do Sul, na Puglia, uma região linda, turística, que produz tem uma grande produção agrícola. Na fase da safra, tinha muitos do norte da África que vinham na colheita do tomate, azeitona, uva, laranja, limão, e passava 5 a 6 meses indocumentados, vivendo em barracos, nem barracos, quer dizer, em lugares extremamente até perigosos, de vez em quando pegava fogo, não tinha eletricidade. E nesses lugares, então, a gente organizava lugares para tomar banho, para dar comida, tudo isso, então, foram uma experiência que aos poucos foram me aproximando. E a última foi com brasileiros em Roma. Enquanto eu fazia o doutorado,
pelo fato de falar português, me pediram de ajudar a comunidade brasileira de Roma, que se reúne em Trastevere, um lugar lindo de Roma, 2 dias por semana, na quinta e no domingo. Aí comecei a reparar jovens de todo o Brasil, do sul, do centro, do norte, de Interlagos, de Santa Catarina, da Bahia, de Ilhéus, que estavam aí trabalhando. Na época, a Embaixada Brasileira me falou que eram aproximadamente 16 mil brasileiros em Roma. Então foi uma forma, por exemplo, quando a gente organizava a feijoada uma vez por mês, para matar a saudade da comida, ou a música. Então foi uma maneira de acompanhar também, inclusive brasileiros, que tem que sair, que são 3 milhões, não esquecemos. Até mais, neste momento. São 3 milhões? 3 milhões. Eu não sabia. Sim. Eu não tinha 3 ideia milhões. desse número. É um número altíssimo. É o dobro dos imigrantes que tem aqui. Se nós dizemos que no Brasil atualmente tem mais ou menos, é sempre difícil, 1,5 milhão, nós temos 3 milhões e pouco mais brasileiros fora. Isso mais de 1 milhão. Isso é interessante, né? Porque isso quebra, inclusive, um mito, um preconceito que se tem, né, na dificuldade. Ah, mas o Brasil nem tem condições de receber quem chega de fora. O Brasil tem poucas condições, tem muita gente de fora aqui. Na verdade, o que você está colocando é que tem muito mais brasileiros migrando do que estrangeiros vindo para cá, né? Sim, é bom frisar isso. E a pessoa fala, às vezes já ouvi, já me falou na cara, padre, estão tirando trabalhos brasileiros. Sim, Aí dava para brincar. E estes outros que saíram, estão tirando lugar de trabalho nos Estados Unidos, em outros lugares. Temos que ter uma outra visão da terra. Não é um lugar de competição. É um lugar onde a gente tem que todo mundo viver de uma maneira digna e ver realmente quais são as causas desta má distribuição das riquezas, dos bens na terra. E não criar uma guerra entre pobres, entre pessoas que tentam sobreviver. E nessa experiência que você teve, Paulo, você teve uma experiência que eu diria bastante completa, né? Porque você teve toda essa dimensão europeia, Turquia, enfim, teve uma boa visão. Depois, aqui no Brasil, dentro do Brasil, e aí percebendo a migração da América Latina e tal, e tudo mais. Quais seriam as diferenças, de uma maneira muito básica, mas quais são as diferenças no acolhimento entre o Brasil e os países europeus? Uma boa pergunta. Até porque, claro, cada país europeu tem a sua política, o seu esquema. Penso Itália, Grécia, Espanha, são lugares de entrada do fluxo que vem do sul, enquanto França, Alemanha, Inglaterra, outros lugares são lugares de destino. Então tem reações diferentes. Se eu tivesse talvez que arriscar uma diferença, que a legislação brasileira, neste momento, é razoável, é boa. É boa. Então, em relação, às vezes, à legislação, por exemplo, do meu país, onde nasci, da Itália. Agora, no efetivar, porém, a passar da lei para a política, às vezes nem tudo é ouro. Sabemos, então, é aí a passagem delicada. Aí depende de muitas pessoas na interpretação, na aplicação. Então, aí às vezes a gente, é só ver o que aconteceu, um exemplo, as quase mais de 17 portarias interministeriais feitas neste tempo, até agora, que a lógica não funciona, quer dizer, um brasileiro está voltando, pode voltar, não tem controle, não tem barreira sanitária, nada. Alguém que está chegando de uma guerra, de um conflito, e tenta solicitar refúgio, uma questão de vida e morte, é barrado. É barrado, inclusive criando um mecanismo que não existe nas leis. Inabilitação. Isso piorou no atual governo, Paulo? Sim, piorou muito. A minha questão você é médico, sabe bem melhor. A gente tem que ter controles, claro, para evitar a pandemia. Claro. Agora, o controle tem que valer para aquele que vem de fora, para o brasileiro ter uma lógica. Claro, enquanto... tem que ter um parâmetro, né? Claro. Padrão, claro. E a OIM, a ACNUR,
não a UIM, estava falando errado, a CNUR, inclusive deu dicas como continuar acolhendo os que estão fugindo de guerras ou de perseguições em gerais e os cuidados sanitários, criando lugares, por exemplo, de quarentena e depois entra no país. Só que a lógica não funcionou destas portarias. Então, aqui temos retrocessos muito grandes. Eu estou vendo aqui, tem um amigo nosso em comum, ó que legal. Tá aqui o pastor... Tércio. O Tércio, olha só que legal ele aqui. Estava vendo agora, dois brothers and friends. Falando, ó, a live do ano, dois brothers and friends. Ele é um bom trabalho também em Araçariguama, na Vale da Bênção. Sim. Já vários eventos organizados aí. Sim, queridíssimo, queridíssimo. Mas você falou da pandemia. A gente está passando por uma pandemia que na nossa geração é sem precedentes, né? E eu costumo sempre lembrar que quem já estava numa condição precária antes da crise chegar é quem mais sente os efeitos terríveis nesse momento. Como é que tem sido isso para a população que vive no Brasil na condição de refugiado ou aguardando documentação para seguir vida adiante? Sim, Carlos, você observou muito bem que a população reagiu diante da pandemia de maneira diferente. Os mais prejudicados foram as camadas mais pobres, mais vulneráveis. E aqui se inserem também os imigrantes e refugiados. Percebi uma série de problemáticas. A primeira é econômica. Imagina que amanhã vamos alcançar as quase 4.000 famílias acompanhadas desde o início da pandemia. Vocês entregando... da Missão Paz? Sim, nós da Missão Paz. 4.000 famílias, Paulo? Eu não sabia que vocês estavam com essa dimensão. Todos os dias entregando para 50 famílias cestas básicas, kits de higiene pessoal, kits de limpeza, fralda. E aproveito para agradecer todos os que estão mandando estas doações. Nós só estamos distribuindo, na realidade, estamos fazendo isso. Então tem esta vulnerabilidade econômica que é muito forte, tem gente que não consegue vir retirar a cesta porque não tem o dinheiro da condução. Coisa que parece inacreditável, Insano. Quer dizer, Insano. Não ter o dinheiro da condução já aconteceu de mandar para o vizinho de casa para ele poder vir retirar a cesta. Então, realmente, tem esta situação econômica e, junto, acrescentaria uma situação psicológica. Porque a pessoa que estava começando a nova vida aqui no Brasil estava vendo avanço, trabalho, alugando sua casinha. Agora está vendo tudo indo para trás. É verdade. Não consegue pagar mais o aluguel, o trabalho foi embora, o trabalho informal é o primeiro que é cortado. Então há uma ideia até de retrocesso e de derrota que eles experimentam. E uma terceira questão foi a ajuda emergencial. Esta fatia da população que não conhece a cultura, o idioma brasileiro porque vieram de fora, então tinha uma dificuldade em acessar porque não entendia o português ou não dominava a tecnologia também. Então tivemos 2 assistentes sociais aqui da Missão Paz que fizeram um trabalho incrível para ajudar a conseguir ajuda emergencial. Mais uma vez, podemos ter um benefício, um direito que está aí, mas muitas vezes a pessoa não consegue acessar. Falta este link para ter acesso, e aí fica fora. Caramba, caramba. Um outro aspecto é que, eu acompanhei isso, você também de muito perto, né? A cidade de São Paulo lançou de maneira inédita aqui no Brasil o Plano Municipal de Políticas para Imigrantes. Tá? E é exemplo do que aconteceu, você se lembra disso, você também participou de muito perto, quando eu fui autor da lei que isenta de taxas a revalidação dos diplomas para os refugiados que vivem no estado de São Paulo, esse plano também foi feito de uma forma muito participativa. Do mesmo jeito que a gente fez, que eu fiz à época da lei da isenção de taxas para revalidação, e muita gente até me perguntava, mas por que essa isenção de taxa? Eu falei, gente, dependendo do grau, as pessoas não sabem disso, mas dependendo do grau de formação
do refugiado que chega, pode chegar, só a revalidação do diploma dele pode chegar a 20 mil reais em taxas, em documentos e tudo mais. O que, imagina, alguém que está fugindo do seu país, fugindo de uma guerra, largou tudo para trás, está sem recursos, sem dinheiro, sem nada. Se tiver que disponibilizar 20 mil reais para um diploma, não vai conseguir. E aí a gente perde profissionais de primeiríssima categoria, né, pós-graduados, com doutorado, enfim, mestrado e tal. A gente perde. Muitas vezes essas pessoas estão fazendo serviços como varrição de ruas ou trabalhando na construção civil por esse entrave. Aí, à época, por isso que a gente aprovou a lei. Enfim, você participou. Foi um processo muito participativo. Agora, qual você acha que são os grandes ganhos, ou que serão os grandes ganhos, a partir desse tipo de iniciativa que eu estou citando aqui para você? Sim, é bom lembrar realmente esta participação da sociedade também no desenho. Eu lembro, seja na lei, na fase de elaboração da lei, seja na política também, no segundo, e agora no plano. O ano passado tivemos a segunda conferência, em novembro, até tive a oportunidade de participar os 3 dias na Zumbi dos Palmares, foi importante. Então, acho que a participação coletiva é sempre fundamental para chegar a estes resultados. Gostaria de fazer uma referência, em nível nacional não temos ainda nenhuma lei, desculpe, nenhuma política. Temos a Lei Nacional de Imigração, mas não temos uma política. Então, falta isso. São Paulo não só tem a lei, tem a política, também tem o plano. Então, eu diria que é bem de exemplo para todo o território nacional isso. Os ganhos é começar a ajudar as diferentes secretarias também a trabalhar de maneira interligada. Migração não é só da Secretaria de Direitos Humanos, mas é também de todas as secretarias, como você bem sabe. Você também ajudou na questão do esporte, da Copa, do refugiado, tudo isso. Então, é uma questão transversal. Acho que isso é importante. Ajudar a sensibilizar quem está na ponta. Faço um exemplo. Durante a pandemia, a Polícia Federal justamente tomou a decisão que os documentos são válidos também se vence o prazo. Ótimo. E não terão que pagar as multas porque venceu o prazo os imigrantes. Agora, alguns lugares, porém, aí na ponta, não sabia. Para retirar o benefício, os 600 reais, dizia na caixa, e a pessoa na caixa falava, lá atendendo, olha, está vencido o documento, não pode retirar. Ou seja, a grande vantagem é criar um mecanismo de diálogo, de sensibilização e de colocar também parâmetros para avaliar o trabalho, colocar responsáveis, quem faz isso, quem dividir tarefas. Então, acho que tem toda este planejamento, no fundo, que é importantíssimo. O meu sonho é que seja algo que se transforma em plano, obviamente, de Estado e não de governo. Os governos mudam, mas o Estado tem que adquirir esta sensibilidade, esta capacidade de levar adiante. Se não muda de partido, um derruba o que fez o outro, coisa que, infelizmente, a gente assiste. Então, que isso se torne algo de Estado, uma conquista levada para frente, independentemente do prefeito que estará assumindo. Boa. Sabe, Carlos, falamos de Baixada Santista, já vi nomes aparecendo agora. Eu vi também aqui o pessoal. Um grande abraço à turma de Vicente de Carvalho e Guarujá. Outro amigo querido aqui, o Daniel Moura está aqui. O pessoal que está sempre por aqui, a Vanê Portela, e por aí, o Alan Bezerra está por aqui, um monte de gente conhecida, aqui a Naninha. Mudando um pouco de assunto. A gente já conversou, e eu me lembro que algumas das vezes que a gente conversou sobre o tema de imigração, refúgio e tal, sempre a gente fala, sempre vem à tona a dificuldade que é atuar na defesa daqueles que estão numa condição vulnerável por serem imigrantes e imigrantes. A gente sempre falou sobre isso, né? Você acredita, e aí falando especificamente com relação aos cristãos,
né? Você acredita que dizer que Jesus era migrante, filho de imigrantes, viveu uma situação de refúgio, viveu como refugiado no Egito, né? Você acha que, de fato, faz pelo menos o cristão mudar o olhar sobre essa condição, ou nem desse jeito? Olha, em alguns casos, pelo menos coloca a interrogação, mas tem casos que tive, inclusive católicos, que tentei falar que era como bater num muro, numa parede. Mas é importante lembrar, você disse, o Evangelho de Mateus, capítulo 25, Jesus se identifica numa série de categorias. Tinha fome, tinha sede, estava nu, estava preso, estava doente, era estrangeiro. Ou seja, e você me acolheu ou não me acolheu? Interessante, o parâmetro da vida futura que já inicia aqui não é quantas vezes entrei numa igreja, não é isso, mas é quantas vezes você enxergou, ajudou, acolheu Jesus presente. Há uma identificação que é muito grande. Às vezes eu digo para os católicos, a mesmo ajoelhar-se, quando você se ajoelha entrando numa igreja, tem que se ajoelhar diante do semelhante. É o mesmo Cristo, não são dois Cristos diferentes. Um é mais Cristo, outro é menos Cristo. Não, ele está presente. Depois você lembrou também a fuga no Egito. O Herodes que queria matar o menino Jesus. Gente, matar o menino Jesus. Hoje tem um monte de Herodes. O Papa Francisco fala muito isso. Aliás, eu diria que politicamente é o que mais tem, né? Sim. Tem muitos Herodes que estão provocando morte e migração forçada pelo mundo. É triste todo ano quando a Acnur apresenta os dados mundiais, aquele reporte que faz, todo ano aumenta. Não tem tendência de diminuir o número de refugiados. Os últimos anos é sempre para cima. Quer dizer, há muito Herodes que provoca isso, o que explora ao longo do caminho. Tem, na trajetória para chegar no destino, tem muita gente que tenta aproveitar, aproveitando, pedindo dinheiro, estuprando as mulheres, matando, inclusive, se não tem recursos. E pensamos o México na direção dos Estados Unidos, ou todo o Centro-América tentando chegar aos Estados Unidos, mas também toda a área do Mediterrâneo, do norte da África, para subir. E às vezes até para alcançar o Brasil, não é para esquecer isso. Para entrar no Brasil, acontece isso também. Já ouvi mulheres dizendo que foram estupradas. Eu vi nesta sala, quando fizemos um vídeo de costas, junto com Conetas Direitos Humanos, para, em Washington, fazer esta denúncia. Então, infelizmente, isso acontece também todo tipo de violação de direitos humanos para alcançar um país. E é complexo, né? Porque quando a gente conversa com os cristãos, eu penso que a melhor maneira é trazer a identificação através do Evangelho, através da figura de Jesus, através das figuras bíblicas. Aliás, o texto bíblico é cheio de referências à maneira... A Bíblia é um livro que nasce numa viagem enorme, uma viagem constante, é verdade. É isso, nós temos a gente herdou a tradição espiritual de um povo migrante, né? Nós somos discípulos de um mestre que foi migrante. Quer dizer, seria meio óbvio, mais do que óbvio a identificação, mas ela não é óbvia. E aí, para lembrar algumas coisas, você lembrou muito bem aqui em Mateus 25, né? Eu estava falando sobre a condição de Jesus, de migrante, de filho de migrantes, de refugiado no Egito. E ainda na Bíblia, no Levítico, existe um preceito chamado cidade de refúgio, que era um espaço onde qualquer pessoa que cometesse algum crime podia se refugiar e lá não podia ser morta. Na crise migratória, algumas igrejas nos Estados Unidos se transformaram em refúgio para migrantes ameaçados de deportação. Você sabe como é que essas igrejas se formaram e o que elas ainda estão realizando? Eu sei que não é só nos Estados Unidos, inclusive. Na Holanda,
eu vi uma igreja cristã na Holanda que foi fazendo cultos 24 horas por dia, porque enquanto tivesse o culto, a celebração ou a missa, enquanto estivesse rolando, eles não podiam entrar e prender os refugiados, então eles continuavam incessantemente. Como é que surgiram essas igrejas? Sabe, eu lembro de um amigo que atualmente é professor em Roma de Teologia das Migrações, é uma das grandes referências mundiais, Gioacchino Campese. Ele morou no México e nos Estados Unidos, seja no lugar de passagem, seja no lugar de destino. Ele acompanhou realmente estas igrejas, que, como você falou, são chamadas santuário, lugar de acolhida, que foi uma experiência incrível, realmente, no fundo, até de proteger contra a política de exclusão, de rejeição, a política que estava sendo desenvolvida. Então, as partilhas que ele me dava de pastores, de padres, que é bonito lembrar, foi igrejas cristãs, independentemente da denominação, juntas, acho, sendo cristãs de verdade, dignas deste nome, poder acolher o próprio Cristo presente nestas pessoas. É verdade, foi uma experiência fantástica. Olha só que eu estou vendo um outro amigo aqui, olha só o sorocabano, o Alder Lopes, ele que diz que ele é um açougueiro, mas assim, de primeiríssima, cara, campeão de vários torneios internacionais. Esse corta e faz uma carne, gente, ali no antigo Mercadão de Sorocaba, imbatível. Tá aqui, Alder G. Lopes, vocês têm que seguir. Você precisa ver o corte de carne, o preparo da carne, ele é espetacular. Tá aqui na live com a gente, que legal. Tá também aqui outro amigo querido, estava aqui ontem. Ontem, Paulo, eu iniciei uma série que é Profetas e Cidadania. E a gente falou do profeta Miqueias. E a gente trouxe a mensagem do profeta Miqueias para os dias de hoje. O que ele tem a nos dizer hoje. E quem estava comigo está aqui, ó. É o Robson Jacinto, pastor Robson Jacinto, que está falando aqui, ó, grande irmão Paulo, que é outro que te admira demais, gosta demais do seu trabalho. Ele deu um show aqui ontem de Bíblia, mandou bem pra caramba. Que lindo! Trouxe a profecia na construção da cidadania. Foi muito bom, muito bom. Realmente, porque os livros dos profetas são extremamente atuais. Realmente. Cara, não são ontem a gente lia textos de Miqueias falando sobre a distribuição da terra, falando sobre a aliança entre o poder a aliança corrupta entre poder político, poder econômico e poder religioso, e ele denunciando isso, parece que ele está falando de hoje, do Brasil de 2020. Um negócio impressionante. Olha, o Robson está falando que eles já levaram vários alunos. Sim, lá na vieram aqui. Foi uma experiência linda. Aliás, inclusive quem não conhece, gente, a Missão Paz, precisa dar um pulo lá. Precisa conhecer o trabalho, precisa se inteirar do que está acontecendo, participar, ajudar em doações. Eles são craques. Ah, ele é doutor em John Sobrino? Eu não sabia disso, Robson. Então, o doutorado foi feito em Cristologia com grande referência ao John Sobrino. Olha só. A Cristologia de John Sobrino. Eu falo. Opa, o Robson lembra. Puxa. Agora, pouco se fala também das crianças em condição de refúgio, né? Agora, recentemente foi lançado um filme, se eu não me engano, está na plataforma do Netflix. É um filme que se chama Adu, que revela o drama de uma criança de 6 anos que foge com a irmã, pouco maior que ela, e essa criança lida com uma série de situações dramáticas na tentativa que ela vai fazendo de sair do extremo norte da África para a Europa. Tem outro filme também que eu vi esses dias. Aliás, recomendo, viu, gente? Quem se interessa pelo tema, uma série chamada... o nome em inglês é Stateless. Em português está como Estado Zero, que fala exatamente do conflito, da dificuldade da chegada dos migrantes na Austrália, da chegada dos refugiados fugindo de seus países de origem de guerra na Austrália, as dificuldades ali no acolhimento, a burocracia, enfim, e também trata ali da situação de crianças. Por que eu estou citando isso, Paulo?
Você acha que quando se trata de criança, o sentimento de resistência à presença do imigrante, à presença do estrangeiro, à presença do refugiado, ele é minimizado ou nem isso? Se nós olhamos os Estados Unidos, infelizmente parece que não é minimizado, realmente. Então há uma reação, vimos, todos nós temos aquelas cenas terríveis, daquelas separação, daquelas grades, crianças chorando, querendo os pais. Então isso, e do outro lado penso na Europa, um dado de 3 anos atrás, por exemplo, de 10 mil crianças desacompanhadas que entraram na Itália, 5 mil não se teve mais notícias. É terrível. Não se teve mais notícias, sumiram, se diluíram. É tráfico de órgãos, não sabemos exploração sexual, não sabemos o que aconteceu. Então, eu acho que tem gente que não tem o mínimo de sensibilidade nem em relação às crianças. Agora, tem outros que, como sempre, a gente percebe, tem aquela sensibilidade. Eu estou pensando, por exemplo, São Paulo é uma cidade que recebe poucas crianças desacompanhadas. Os últimos dados que eu tinha na mão, ao redor de 23, 25 por ano. Então, só que ainda tivemos que fazer um trabalho junto com a Caritas para sensibilizar as casas que acolhiam, porque não dá para misturar, obviamente, a criança desacompanhada com um pequeno infrator, claro, como fosse a mesma coisa. Claro. São duas coisas completamente diferentes. Claro. Então, aí de novo precisa sempre prestar atenção, dizer, olha, não é aí, tem que melhorar, tem que criar uma estrutura só para isso tem que monitorar mesmo. Eu estava falando, gente, só vou repetir, o pessoal sempre pede uma dica de um filme, de uma série. Eu dei 2 dicas aqui, são bem recentes, que estão no Netflix. O Adu, que é um filme maravilhoso, que conta a história dessa menina africana que eu estava relatando. E o Estado Zero, que é uma série que trata também do drama da imigração e do refúgio na Austrália. E eu penso que está mais do que recomendado. São coisas recentes que eu acho que valem muito a pena de assistir. Você tem, Paulo, você tem alguma história de um migrante ou de uma migrante que mais te marcou nesses seus 10 anos de Missão Paz? Tenho várias. Tem uma que, inclusive, já citei em outros momentos, porque foi uma das primeiras experiências que tive. E posso tentar de resumir, porque foi uma das mais impactantes. Uma noite chegou na casa do migrante um jovem, 18, 19 anos, chorando. Acolhemos ele, estava numa crise até nível psicológica, física e tudo muito forte, não falava nada de português, só francês. E no dia seguinte, claro, não conseguia se acalmar e conseguimos saber que ele tinha chegado do Porto de Santos depois de 18 dias escondido num navio de container, passando fome, e tinha fugido da República Democrática do Congo. E fugido da República Democrática do Congo porque estavam querendo matá-lo, então ele se escondeu. Aí, depois de outro pouco, ele contou outro pedaço, que ele viu matar o pai e a mãe na sua frente. Viu matá-los, foi feito refém, e então ele tinha, além de tudo, esta experiência de luto recente, violenta e tudo isso. Conseguimos convencê-lo, ele foi internado no Hospital das Clínicas, numa parte especializada. O medo dele era de abandoná-lo lá, então sempre a assistente social, um de nós ia visitá-lo, até que depois de 3 semanas ele foi estabilizado, claro, lidando com tudo isso. Quando ele veio para cá, voltou, e precisou, obviamente, ser acompanhado pelo psicólogo e tudo, ele comentou outro pedaço da história para ver como era dramático. Ele disse, enquanto me fizeram refém por uma semana, me violentaram. Aquele grupo paramilitar me violentava. Eu, com o luto do pai e da mãe, inclusive violentado por este grupo guerrilheiro. Até que um teve paciência e disse, vai, te faço fugir, e vai, se manda, não apareça. Então ele estava lidando com luto,
ele me disse a palavra nojo, sentindo nojo dele mesmo. Claro, vítima. Que é como a vítima de abuso se sente. Sim. E depois se acrescentou mais um elemento que não sabia os dois irmãos de menores onde eles estavam. Que na hora não estava em casa, então não viram a cena, mas não sabia se estavam vivos, mortos, tudo isso. A coisa foi evoluindo neste drama. Eu lembro que depois ele arrumou o primeiro trabalho como trabalhando num restaurante, como garçom. Ele conseguiu se inscrever numa faculdade, começou a estudar. Junto com a outra ONG, foi detectado onde estavam os dois irmãos e foram trazidos para o Brasil. Eu lembro quando ele alugou o primeiro lugarzinho na Avenida do Estado, que ajudamos, levamos colchões e tudo, a alegria dele. Eu costumo dizer, agora não tenho mais contato, não sei onde ele está, mas o importante é que a gente fez a nossa parte. Ele continuou caminhando com suas pernas. Mas a gente, com certeza, as cicatrizes, ele vai carregá-las para a vida inteira. Ninguém vai tirar esta dor, este sofrimento, mas pelo menos conseguimos ajudá-lo. E ele foi para frente. Acho que esta é uma das histórias muito impactantes que experimentei no início mesmo. E qual que é a sensação, qual que é essa sensação de acolhimento? Como é que você descreve essa sensação de acolher? Eu diria, é um acolher plural, porque aqui ninguém faz nada sozinho, então tem uma equipe linda de profissionais, de voluntários, de estagiários. Imagina, são 37 funcionários, colaboradores, mais estagiário e mais 70 voluntários. E tem então, quantos hoje? Tem quantos imigrantes e refugiados hoje? Hoje estamos praticamente com a casa quase vazia, 10. Ah, é? Porque é até importante falar que durante a pandemia, praticamente a entrada no Brasil foi muito dificultada, claro, então não chegaram. E ao mesmo tempo, a uma certa altura, tivemos um bom grupo que arrumou emprego, agora no último mês, e aí conseguiu sair. E nós aproveitamos deste tempo para pintar todos os quartos, refazer, arrumar camas, janelas, banheiro, chuveiro. Então estamos aproveitando para ajeitar tudo, para daqui 1, 2 semanas abrir todas as pessoas e poder acolher as pessoas que aqui chegam. Mas voltando à acolhida, eu diria... A sensação do acolhimento. Sim, a sensação do acolhimento é vários braços de vários profissionais juntos, pessoas de boa vontade. E a acolhida, diria, é respeitar o outro na diferença e não fazê-lo, que não faça a experiência de se sentir um coitado. Não, isso não é acolhida, isso é desprezar o outro ou tratar como alguém inferior. Claro. Não, acolhida é tratar o outro igual, olhando no mesmo olhar como nós dois neste momento, sabendo que é diferente e que pode passar por um momento de fragilidade, claro. No momento de fragilidade precisa de ajuda, mas ele é protagonista, é sujeito da sua história, não precisa tratá-lo desta forma, evitando também os paternalismos que não levam a lugar nenhum. Tem uma outra coisa, estou aqui só me lembrando, né? Mas tem uma outra coisa que eu me lembro do período da imigração síria, enfim, onde se chegava, a chegada também de muitos muçulmanos ao Brasil e tal. E eu ouvi uma coisa muito frequente, as pessoas com muito medo dos muçulmanos, né? E uma fala recorrente, mas muçulmano precisa tomar cuidado, porque é terrorista. É isso mesmo? Muçulmano é terrorista? Você falou, é terrorista. Eu vi também, nós não podemos acolhê-los, nós cristãos, porque eles matam cristãos. Também isso ouvi. Então, eles perseguem os cristãos. Claro, são aquelas generalizações que não levam a lugar nenhum. Uma coisa é ser terrorista, uma coisa é ser muçulmano. A experiência que eu tive foi fantástica, dos muçulmanos que acolhemos, de um respeito. Inclusive, o encerramento do Ramadã deste ano, era em plena pandemia, foi feito todo mundo juntos. Todo mundo junto. Foi lindo. Estou vendo que estou escrevendo relegar, juntar, a palavra religião, tá certo, é isso mesmo.
Então, foi linda a experiência. Mas também com as mesquitas, pelo menos 2 mesquitas, a mesquita aqui perto da Avenida do Estado, a mesquita do Brasil, foi lindo trabalhar juntos. Então, a gente tem que lidar, aprender a superar os preconceitos. Uma coisa é a pessoa que se torna extremista. Temos extremistas católicos, extremistas evangélicos, judeus, de todas as religiões. Budistas, quem diria que o budismo tem pessoas extremistas? Infelizmente tem, até eles que é uma religião sempre considerada da paz e tudo. Então, o problema é o extremismo, pessoas que chegam a este desequilíbrio, eu chamaria, realmente. Ó, tô vendo que tá meu irmão aqui também, meu irmão Ronaldo tá aqui com a gente, prestigiando a gente também. Fala, Naldo, um beijo para você. Mas tem muitas generalizações. Quais você apontaria como os principais mitos, 2 ou 3 mitos criados em torno, que impedem o acolhimento, que dificultam o acolhimento de refugiados e de imigrantes e que são fruto de preconceitos? O que você citaria que hoje, que são falas e que são pensamentos equivocados, que são mitos que atrapalham? Os principais, diria, o imigrante ou refugiado é alguém que vem competir, vem roubar trabalho. Depois tem também a ideia que vem roubar o bem-estar alcançado pelo país. Então, ou inclusive os serviços. Já o serviço de saúde ou de educação não está ótimo, agora vem estes de fora, escuto dizer. Então, nem damos conta dos nossos, vem também estes. Já ouvi esta fala, então, esta ideia de concorrência, competição. Tem um outro mito que é aquele da violência que você comentou. Com a chegada de imigrantes, de refugiados, vai aumentar a violência no país. É um outro mito. Mas também um mito da percepção real. Tem uma pesquisa feita no ano passado, também no Brasil. A percepção da quantidade de imigrantes presentes no Brasil, a maioria da população achava que fosse um número enorme. É ótimo comentar isso. Sim, vamos dizer 20, 25 milhões, quando é 1,5 milhão, quer dizer, estas percepções da realidade, fruto também às vezes de manchete, feita invasão, onda migratória, tsunami de haitianos, tudo isso cria um imaginário que não corresponde à realidade. Por isso é importante momentos como este, Carlos, onde nós podemos ajudar, esclarecer, falar, dizer, olha, vamos atrás da realidade, não vamos beber o que nos é veiculado, inclusive pelas redes sociais, às vezes, vamos atrás das fontes. Acho que você lembra aquela, anos atrás, aquela que dizia que chegava, não sei, 2 milhões de refugiados em navios. Lembra dessa? Eu me lembro da gente num debate junto falando disso. Diz que estava chegando navios que estavam sendo enviados ao Brasil para que houvesse uma invasão muçulmana do Brasil. Eram 2 milhões de pessoas. Sim, que não sei quantos navios. E o pior é estes caras que falam, às vezes, com seriedade, como revelar um segredo, um mistério. A gente tem que prestar atenção. Gente que conheço, inclusive amigos, me escreveram no WhatsApp, Paulo, vi isso, será que é verdade? Eu falei, pelo amor de Deus. Então, a gente tem que dizer, vamos atrás das fontes, vamos averiguar o que aconteceu. Não dá para beber tudo o que é inventado, porque tem muita coisa inventada. Para encerrar essa primeira parte, a gente passar para o pinga-fogo. Qual seria a melhor vacina ou o melhor remédio contra a xenofobia? Tem xenofobia no Brasil? Claro, começo daqui. Tem xenofobia, dá para perceber, não é qualquer xenofobia, porque a xenofobia é este medo do estrangeiro, daquele que vem estranho de fora, se queremos fazer algo etimológico, depende de onde ele vem. Se vem do continente africano, se vem da América Latina, se vem da Europa, se vem da Europa, Canadá, Estados Unidos, não existe xenofobia, então uma xenofobia bem diferenciada, vamos dizer. Acho que isso é importante observar, mas tem. Acho que isso ligada muitas vezes à religião, à cor da pele,
do lugar de origem, tudo isso. E como combatê-la? Acredito que tem que ter ações conjuntas, seja do poder público, não é só repressão, vamos atrás de reprimir os casos, não, tem que prevenir, tem que criar uma cultura, então é questão de educação, é questão de cultura, investir também, de tudo isso, e ajudar, no fundo, as pessoas a conhecer, acho conhecer, criar empatia, ajuda a desarmar a pessoa da xenofobia e de outros preconceitos. Agora é o momento do Pinga Fogo. O convidado dessa noite é o padre Paolo Parisi, referência, ele é coordenador da Missão Paz aqui em São Paulo, aqui no Glicério, e ele é uma referência no país. Quando se fala de imigração e refúgio, acolhimento de imigrantes no Brasil, ele é sem dúvida nenhuma, para mim especialmente, a grande referência. E a gente está conversando aqui sobre imigração, refúgio, situação dos refugiados agora na pandemia, as condições que o Brasil vai recebendo seus migrantes, seus refugiados, o trabalho que ele vem realizando na Missão Paz, aspectos bíblicos que nos convocam como cristãos. Espera aí que eu vou tentar aqui a conexão. Espera aí. Não foi, peraí. Aspectos bíblicos que nos convocam à imigração, ao acolhimento da imigração. A gente falou aqui, a gente lembrou que nós somos um povo que é um povo espiritualmente herdeiro de um povo migrante. O povo de Israel, o povo da Bíblia, é um povo que vivia a imigração. A Bíblia foi um livro escrito numa grande travessia, numa grande viagem, numa grande imigração. Jesus era migrante, filho de imigrantes, não encontrou lugar para nascer, viveu em situação de refúgio no Egito e tantos outros exemplos. A fala de Jesus, se identificando claramente com a situação do refugiado, tive fome, Mateus 25, tive fome, tive sede, eu era estrangeiro, estava preso, estive nu, era estrangeiro, e vocês me acolheram. A grande pergunta de Jesus que segue ecoando nos dias de hoje, com os milhões de refugiados, de imigrantes, hoje ao redor do mundo. E como a gente responde a isso, o que fazer, quais as experiências, era sobre isso que a gente estava conversando aqui com o Padre Paolo, e agora a gente dá sequência no Pinga Fogo. O pessoal te perguntando aqui, Paolo, pergunta para ele como é que eu faço para ser voluntária. Então, diria, temos que ter um momento de paciência que termine a pandemia. Bem lembrado. Mas é sempre importante acompanhar o site da Missão Paz. É missal, N de navio, S de sapo, paz.org. Aí nós colocamos diferentes chamadas. Agora, por exemplo, quem está atuando mais são os professores de português. Então, que estou dando aula, até vale a pena dizer, como não conseguimos utilizar plataformas de ensino à distância, porque os migrantes, em geral, têm conexões muito frágeis, a solução foi utilizar o WhatsApp. Cada professor dá aula a 4, 5 imigrantes. Então, neste momento, temos 10 professores que estão dando aula à distância, e sei que alguns, estava vendo, estão nos acompanhando também. Um grande abraço a todos eles para este trabalho que estão fazendo. Quais são as principais necessidades de vocês hoje, hein, Paulo? Com certeza, português sempre é uma pessoas que precisamos. Depois, nos vários serviços, claro, que temos, aí sempre precisa. Por exemplo, na área de inserção laboral, quando volta às atividades, ajudar na fase da facilitação. E aqui uma notícia boa, se algum empresário está nos acompanhando, as contratações voltaram a acontecer. Esses últimos dias tivemos 11 contratados. Ah, que bom! Então, e de vários países, Haiti, Venezuela, Congo, Angola. Então, é um sinal bom, é um sinal também que as pessoas querem dar chance a estes que vêm de fora, vêm de situações muito complicadas. Bora para o Pinga Fogo.
Olha só, uma amiga querida aqui, a Esther Carrenho, teve aqui numa das lives também, foi uma convidada, um trabalho incrível de aconselhamento, de acompanhamento, como psicóloga de casais, de pessoas em crise, muito, muito bom. Que bom te ver aqui, Esther. Escritora de primeira, viu, Paulo? De primeira, de primeira. A Sandra Zirlis, conheci como aluna do pastor Robson, olha só, no curso Vida e Missão. Olha que legal. Olha que Eu legal. lembro um grupo sensacional, até estouramos todos os horários à noite, quando vieram aqui, batemos um papo muito bom. São incríveis, incríveis. Ó, tá aqui também, tô vendo agora, pastor Kenner Terra, professor Kenner Terra, grande teólogo, gente boníssima aqui, muita gente querida. Bom, Pinga Fogo. Pinga Fogo é o seguinte, é jogo rápido, vou te provocar, claro que vou te dar umas saias justas, lógico, entendeu? Sou seu amigo, mas não vou deixar moleza para você. Mas é paredão agora, mas é paredão do bem, não tem nada de... Eu falo, você completa. Às vezes eu te dou duas escolhas, te dou duas opções, você escolhe uma, tá? Perfeito. A fala não pode ser, a fala não... Olha só, a Esther tá falando que tá amando te conhecer. Paolo, Esther, sem brincadeira, eu não exagero não. Paolo é, sem dúvida nenhuma, a grande referência cristã hoje aqui no país, quando a gente fala de acolhimento e de refúgio, de imigração e refúgio. Ele é daqueles irmãos que a gente fala, ó que alegria que eu tenho dele ser meu irmão. Ele é... Enquanto tem uns que a gente olha e fala, meu Deus, pô Deus, o senhor arruma cada filho, né? Mas tem uns que a gente fala, oh Deus, esse irmão enche a gente de alegria e de orgulho. Mas, bora... E aí é jogo rápido. Nem monossilábico, ou seja, uma palavra só, nem também uma digressão, para que eu possa te provocar o máximo que eu puder, que essa é a minha... Fazer um poema. Acolhimento é? Respeito. Por quê? Porque tem que acolher o outro como ele é. Migrar é? Renascer. Por quê? A pessoa começa de novo e tem que aprender tudo como uma criança. Fronteira é? Barreira. Por quê? Porque limita, na maior parte dos casos, e bloqueia os sonhos das pessoas. Eu estou vendo aqui o pessoal comentar. Tem várias coisas aqui. Bora, vamos em frente. A diferença entre migrante e refugiado é? Eu colocaria violência, mas depois aqui precisaria... Pode porque falar, às vezes... pode falar. Digo porque as categorias tradicionais colocam quem é vítima de violência de algum tipo, perseguição, é refugiado. Mas quando falamos de fome, a pessoa está morrendo e está vendo os seus filhos morrendo, é uma violência também. Então são categorias que é importante que existam, mas hoje em dia também existe o mesmo mundo da pesquisa está colocando interrogação sobre esta terminologia. É uma violência nos dois casos, mas tinha que me cuidar, não falar demais, já falei. Tá ótimo. Vocação ou ordenação? Vocação. Por quê? Vocação vem do latim, é chamado. Então é resposta também humana. Refugiado, pobre e negro vive de... Em geral, de trabalho. Fala um pouco mais disso. Porque, em geral, é trabalho braçal, infelizmente, manual, onde coloca energia. As pesquisas, é o preconceito que existe. Então, eu tentei dizer o que acontece, infelizmente, não deveria acontecer. E como é viver como refugiada? Duas vezes mais complicado que o normal. 2 vezes mais complicado que um refugiado. Por quê? Porque, além do refúgio, entra em jogo a questão de gênero.
Tem questão, muitas vezes, mulher sozinha, muitas dificuldades mesmo. Eu não sei se você conhece, a Van Portela está te perguntando se você conhece o trabalho da missão Portas Abertas ao redor do mundo. É uma missão evangélica. E se você conhece, o que você acha desse trabalho? Porque eles trabalham com cristãos perseguidos que se refugiam em outros países. Se você conhece algo. Confesso que não conheço. Conheço outros grupos ligados à Igreja Batista, por exemplo, em Araçariguama, Vale da Benção, outros grupos, Igreja Batista em Guarulhos, outros lugares, mas esse grupo específico é uma boa dica para ir atrás e conhecer. A gente aprende sempre. Sim ou não? O Brasil é um bom lugar para refugiado viver? Não. Por quê? Porque não existe uma política efetiva para os refugiados. Existe um país hoje que seja exemplo de acolhimento para migrantes e refugiados? Eu coloco muito entre aspas Canadá, mas muito entre aspas. Por quê? Porque, podemos dizer, selecionam os migrantes e refugiados. Então, selecionando é muito mais fácil acolher. E por que você os coloca como exemplo? Porque, ao mesmo tempo, para refugiados, eles têm um plano. Eu vi sírios que daqui foram para lá e que realmente o feedback foi incrível. Me ajudaram com a casa, me arrumaram emprego. Eu converso ainda hoje. E aqui em São Paulo estava bem-vindo. Recebeu o status de refugiado, se vira. No fundo, foi esta a política. Enquanto aí tem todo um amparo, que não é eterno, dura um prazo, mas ajuda a pessoa a recomeçar. Por outro lado, existe algum país ou alguns países que mais dificultam a vida do refugiado? Que mais dificulta? Aqui seria um... Você falou antes também, a mesma Austrália é um país que é complicado também. Acho que... Nossa, também sabe que o filme, o Estado Zero, é baseado em fatos reais. Eu não sei se você assistiu. Eu fiquei chocado. Não, ainda. Eu fiquei chocado com a série, de verdade. Porque, na verdade, chama-se muito atenção a personagem principal, e eu não vou dar nenhum spoiler aqui, não, pode ficar tranquilo, mas a personagem principal, ela é uma australiana que acaba desenvolvendo uma doença mental, né, e acaba se desgarrando, se perdendo, e vai parar num centro de acolhimento de refugiados que mais parece uma prisão. E aí o drama é vivido por ela chama atenção por ela ser australiana, e por outros 3 ou 4 cidadãos e cidadãs de outros países, né? E é chocante as barreiras que vão se construindo para essas pessoas. Tinha pessoas ali vivendo há 6, 7, 8 anos naquele centro que na verdade é um centro de detenção, que deveria ser um centro de acolhimento provisório, para que a pessoa única e exclusivamente conseguisse seu visto e entrasse. Então aquilo mostra de maneira muito clara. Você recomendaria algum outro filme ou alguma outra série de cabeça assim que você acha interessante? Sabe, tem um que eu não consigo... pelo tema? Tem um que eu não consigo lembrar o título, que fala da divisa entre França e Inglaterra, com o sonho de alcançar a Inglaterra. Estou tentando lembrar o título, é um filme fantástico, não posso dar dicas senão do que acontece com o garoto, que ele sonha alcançar o outro lado nadando. Mas é um filme também de uma descrição do que acontece nesse último pedaço da França, onde os refugiados tentam alcançar a Inglaterra. A Mayri está me perguntando qual é o nome do filme. Isso, Ellen. A Ellen colocou, é Estado Zero. Na verdade, é uma série. A Fábia está te perguntando, Paulo, quais as principais dores e os principais sonhos de um refugiado. Dores é tudo que experimentou no país de saída, aquela que era a sua terra, porque é uma violência que ele sofre, ele não gostaria de sair. Então ele foi perseguido, ele sofreu violação de direitos humanos, etc.
E, então, inclusive, quando ele chega no novo país, tem mais dificuldade de se inserir em relação ao migrante que, às vezes, escolheu o destino. Isso, ele carrega este peso psicológico, e lutos, violência. Agora, o sonho, realmente, para alguns é voltar, que a situação de guerra melhore, voltar na sua terra, muitos deles. Às vezes ficará um sonho eterno, porque nunca mais se concretizará, mas na sua cabeça vai permanecer o dia que eu vou poder voltar. E o sonho é recomeçar a vida. Às vezes quem tem um diploma, voltar a exercer a profissão que ele tinha no seu país. Então, esses são sonhos muito concretos, falando referência ao que já comentamos antes. O Valdir Zanon está te perguntando, ser refugiado no Brasil diria complicado, é difícil. Por falta realmente de toda uma política efetiva de habitação. Olha quantos refugiados encontramos neste momento em ocupações. É verdade. É muita gente. Então a gente acolhe, dá o status de refugiado e abandona nas ocupações. O maior número de refugiados no país hoje provém de onde? Venezuela. Atualmente, sim, o CONARE do Ministério da Justiça reconheceu milhares de venezuelanos em bloco, porque a Venezuela tem países que consideram migrantes, outros que consideram possíveis refugiados. E como o Brasil, ele também considera possível refugiado aquele que sai de uma situação de ampla violação de direitos humanos, considera, acompanhando as dicas da Acnur, que seja o caso da Venezuela. E é interessante que nós... interessante não, é terrível o fato que nós temos um problema muito sério quando a gente fala de refúgio no Brasil, né? Porque eu estive... Bom, você sabe disso, se acompanhou no ano 2018. Eu estive lá em Pacaraima, lá em Roraima, acompanhando de perto, ali em loco, junto com o pessoal do Acnur e da Caritas, acompanhando a situação da chegada dos refugiados venezuelanos no país. E que estavam naquele momento, por exemplo, ali na cidade, estavam dormindo na praça principal, tinha mais de 1.000 pessoas dormindo ao relento. Enfim, uma situação bastante complexa, complicada. E a gente tem no país, se eu não me engano, nós temos 12.000 refugiados hoje, é isso? Não, agora, com a acolhida dos venezuelanos, subiu muito. Porque tinha um pedido enorme, acho que de 30.000 venezuelanos com pedidos. E tinha, acho que 70.000 pessoas na fila, né? Sim, então era 12.000, agora aumentou, porque foram acolhidos milhares e milhares ao mesmo tempo de venezuelanos. Acho que o primeiro grupo foi quase 30.000, e o segundo grupo agora nesse momento não aumentou realmente por causa disso, mas por muito tempo foi ao redor de 10.000, como você está falando, realmente. Sim. Muitas solicitações. E o problema é enorme, porque a burocracia não dá conta de processar a documentação para a efetivação processar a documentação para efetivação do refúgio no país, né? E enquanto a pessoa não tem sua situação, ela fica vulnerável no trabalho, vulnerável diante de uma série de outras situações que a colocam, às vezes, até em risco de vida, né? Enfim. Até porque agora, já que a gente está falando nisso, deportação. Deportação é um dever do Estado ou uma ofensa à dignidade humana? Ofensa à dignidade humana. Por quê? Sim. Porque não considera as razões pelas quais a pessoa está pedindo de ser acolhida. Migrar é um acidente, um direito ou uma opção? Um direito. Porque muitas vezes... E deveria ser também uma opção, às vezes. Volta ao Papa Francisco. Quantas vezes ele diz que, infelizmente, a migração é uma violência. A pessoa não tem o que escolher, tem que migrar. Quando a migração deveria ser uma escolha livre. E muitas vezes não é livre. Então, é um direito, é uma opção. Eu já quebrei a regra de escolher uma ou outra. Já peguei duas. Pode ficar tranquilo.
Inclusive, eu queria até comentar isso, porque eu acredito como você. Nós precisamos nos lembrar, quando a gente fala de imigração, a gente precisa se lembrar que nós somos todos descendentes de imigrantes. Olha os nossos sobrenomes. Sim. Quem aqui é de fato descendente dos donos originais dessa terra? São pouquíssimos. Nós todos somos descendentes de imigrantes e de imigrantes. A minha família, por exemplo, é um exemplo clássico disso. Meu pai é migrante do Paraná, meu avô do Ceará, de Fortaleza, a minha avó, filha de alemães que vieram fugidos da guerra, minha bisavó indígena e por aí vai. Eu sou a síntese do Brasil, né? Nós somos descendentes de imigrantes. Migrar é um direito humano. E eu acrescentaria que, além de migrar ser um direito humano, as fronteiras foram inventadas pelos homens. Fronteiras são imaginárias, são barreiras imaginárias que os homens e seus governos inventaram e que podem e que devem ser transpostas pelo amor, pela compaixão e pela misericórdia. Eu não tenho a menor dúvida disso. Mas, enfim, hoje o entrevistado aqui é o Padre Paulo, não eu. Fiquei dando pitaco aqui. Carlos, aproveito para interromper você, porque quando você estava falando agora, me lembrou uma frase de José Saramago, quando ele diz que atira a primeira pedra quem nunca teve nódoas de imigração a manchar-lhe a árvore genealógica. Uau. Fantástico. Uau. É uma frase de uma beleza, porque faz referência a Jesus, atira a primeira pedra quem está sem pecado. Então, atire quem não tem na sua árvore alguma ligação de imigração. Fantástica esta frase. Uau. O que mais aflige um refugiado ao pisar num lugar diferente? O medo. O medo do desconhecido, o medo que volte a se repetir o que aconteceu no lugar de origem. O Lucas está falando aqui, deixa eu ver se eu estou entendendo, peraí, o que o Lucas está falando? Mas migrar de forma regular. Os países não devem ser lugar de intocar refugiado. Não entendi bem, Lucas. Não entendi bem. Não entendi bem. Se você quiser fazer uma pergunta ao Padre Paulo, é muito bem-vinda a sua pergunta. Sim. Ótimo, Lucas. Quando você elabora a sua pergunta, eu vou falar aqui mais. E o que mais aflige quem recebe o refugiado que vem de um lugar diferente? Eu diria o desconhecido. O desconhecido que cria monstros, mitos, tudo isso. Então, a coisa que já comentamos. Desconhecido. Os limites geográficos dos países precisam ser respeitados? Para mim, não. Já falamos. Tivemos uma boa parte da história da humanidade que não existia. Fala um pouco mais disso. É super importante. Eu gostaria... No início da história da humanidade não havia limite. O ser humano era nômade, ia de um lugar para outro, encontrava uma comida, não tinha mais, se transferia. No momento do verão ia para um lugar, quando começava o inverno se transferia para outro lugar mais quente. Ou seja, se transferia para os lugares que o acolhesse. Isso. E quando a natureza não criava isso, ele se deslocava para outros lugares, mais perto do mar, mais perto da montanha. Então, acho que isso é o início da nossa história humana. Não podemos esquecer isso. E uma analogia tem que ser feita também com o que acontece com a natureza, com o meio ambiente. É todo o globo que tem o compromisso de parar, de acabar com esta natureza, de poluir o meio ambiente. O mundo tem que ser entendido como uma casa comum. Perfeito. É a mesma coisa em nível de migração. Perfeito. Migração, somos uma casa comum. Até porque muitos, eu digo uma coisa, até agradeço esta oportunidade hoje, esquecemos daquela que chamam dívida histórica. Perfeito. Pensamos um exemplo. Continente africano foi saqueado, explorado por séculos dos países europeus, que muitos deles são o que são porque arrancaram o sangue destes países. Agora, destes países estão indo para a Europa, não, vocês são uma ameaça, e se esquece a dívida histórica. Isso acho que pode ser feito em muitos níveis diferentes. Não podemos esquecer a dívida histórica. Não estamos começando do zero, do mesmo patamar, mas a história criou diferenças
provocadas pela injustiça. Essa lembrança, sem dúvida nenhuma, é fundamental. Porque hoje o que mais se tem, especialmente na Europa, é a rejeição, o rechaço aos migrantes e aos refugiados que vêm de outros países. Você olha um país como a França, a crescente xenofobia contra os africanos, contra enfim, contra o povo que vem do norte da África, se esquecendo da presença colonialista francesa que massacrou milhares de africanos e que, como bem você colocou, construiu um país às custas do sangue daqueles que ali estavam. Existe uma dívida histórica, essa dívida histórica não pode ser esquecida, ela tem que ser compreendida. Com certeza. Outro exemplo, se dá para falar mais por favor, sintético. Deve. O pessoal tá aqui, está acompanhando, está gostando. Pensamos nos jovens, é fruto de uma pesquisa, contratamos 2 jovens pesquisadores da área de sociologia da USP, que levaram adiante por 1 ano, porque a gente via muitos jovens do Paraguai que vinham da mesma região. Aí falamos, que estranho, todo mundo da mesma região. Quando eles foram para o Paraguai e foram estudar esta região, encontraram agronegócio brasileiro para todo lado. Olha, então, claro que o problema é complexo. Foram pegando terra, criando estas monoculturas de soja e tudo, e os pequenos proprietários foram esmagados. E os filhos tiveram que vir trabalhar na costura em São Paulo. Como as coisas estão interligadas, todas. Realmente. Então, não quero, mas ao mesmo tempo foram nossos cidadãos daqui que geraram esta situação. Então, as coisas são complexas, realmente. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Olha só, aqui que a Sandra está falando. Olha, Carlos, você, com suas lutas a favor dos refugiados, pastor Robson e o padre Paulo, olha só, está parabenizando. Obrigado, obrigado. Obrigado, Sandra. É uma luta, a luta do padre Paulo é referência para todos nós. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma luta que demanda comprometimento, demanda resiliência, demanda resistência e uma vontade, que eu diria, uma vontade férrea, porque não é fácil, não é fácil. A incompreensão da sociedade é imensa por causa disso tudo que a gente está falando aqui, dos preconceitos, do medo. Inclusive, vou fazer mais uma provocação. Alguns anos atrás, o governo, acho que era no governo Dilma. No governo Dilma, eu me lembro que tinha uma propaganda do governo do Brasil, que era o seguinte: Brasil, um país de braços abertos. O Brasil é, de fato, um país de braços abertos para os imigrantes e refugiados? Claro, generalizar é sempre perigoso, mas diria não é tão aberto como aparece. Muitas vezes o braço é cruzado, tem uma parte da população que acolhe, e isso eu já comentei no início, fantástica, e tem outra que fecha os braços e que dá chute, e que diz volte para a sua terra. Infelizmente tem isso também. Então, é o mito do país acolhedor, mas é um mito. Eu tenho clareza disso. Sabe que acho que foi o ano passado, o ano retrasado, eu até escrevi um artigo para a Folha, em que eu dizia essa coisa do Brasil ser país de braços abertos. Braços abertos? Como assim braços abertos? Porque, na verdade, o Brasil é de braços abertos. Por exemplo, quando vem um sírio, estou dando um exemplo, poderia ser um haitiano, poderia ser um boliviano, uma boliviana, mas estou falando de um sírio. Vem um sírio. E aí as pessoas o olham como aquela coisa, como o coitadinho, com esse olhar que você estava dizendo, né? Como o olhar do inferior. Então é o seguinte, ele é bem-vindo quando a gente pode fazer uma vaquinha para ele montar uma banquinha para vender esfirra. Aí, vamos nos mobilizar, legal. Agora, quando ele vem com mestrado, com doutorado, qualificado, e ele vai ocupar um espaço de professor universitário ou CEO de uma empresa, bom, não, peraí, ele está vindo para roubar o nosso emprego, né? O que é um mito e um grande equívoco, porque a gente sabe, todos os estudos nessa direção apontam, os estudos que fazem a correlação econômica, do impacto econômico, do acolhimento de imigrantes e refugiados numa população, mostram que quanto mais integrados são esses que chegam, maior a riqueza cultural, maior o aporte cultural e maior o impacto econômico positivo para aquela sociedade. A riqueza gastronômica,
a riqueza cultural, a riqueza histórica, tudo isso que é agregado e, para além de tudo isso, ainda um aumento de produtividade. Porque se ele ocupa um espaço de emprego como esse, ele não só tem o emprego dele, como ele tem a condição de gerar outros empregos diretos e indiretos para brasileiros. Então, esses mitos, é necessário que esses mitos caiam. Mas seguindo nosso pinga-fogo, não sei se você quer comentar alguma coisa com relação a isso. Não, pensei em vários casos que eram migrantes ou refugiados que abriram seu negócio e que estão empregando brasileiros. É isso! Está dando, claro. Então, ou que pagam suas taxas e, obviamente, contribuem para a riqueza do Brasil. Óbvio. Isso. Bom, deixa eu lembrar do seu pai. Quando seu pai, Antônio, veio te visitar aqui no Brasil e descobriu que nas refeições você não comia... você não comia pão. Ele chegou e viu que você não comia. Travou um momento. Agora sim. Voltou? Quando seu pai, Antônio, veio te visitar aqui no Brasil e descobriu que nas refeições você não comia pão nem macarrão e nem tomava vinho, ele achou que... O pai saiu logo e falou, filho, assim não dá para comer, vamos comprar vinho logo no supermercado. Foi a primeira coisa que ele falou. A primeira. Ele estranhou muito? Eu cresci, a nossa região, cada um produz vinho na sua casa, de maneira artesanal. Ainda hoje meu pai com 84 anos. Então, na mesa, sempre tem uma garrafa de vinho e uma garrafa de água. A gente cresce assim, com maior naturalidade. Então, o fato de chegar no seminário, aqui em São Paulo, e ver água, eu falei, falta alguma coisa. Então, no início, não foi fácil. O Valdir Zanon está te perguntando, pizza da Itália ou pizza de São Paulo? São bem diferentes as duas, dois estilos. Isso só como Pilatos. Mas são dois estilos diferentes. A pizza italiana mais fina, com menos coisas. A de São Paulo mais grossa, mais abundante. São duas escolas. Feijoada ou churrasco? Churrasco. Uma feijoada também. Estava difícil. Ceviche ou saltenha? Ceviche. Da sua terra, pasta ao pesto ou risoto al funghi porcini? Risotto ai funghi porcini. Sabe, te conto um segredo. O pessoal aqui da Missão Paz já sabe. Quando vou para a Itália e volto das férias, dentro das malas sempre tem 30 pacotes deste funghi, que não são funghi que você pode criar, cultivar. São fungos que vêm da natureza, tem que ir nas montanhas, 1.500 metros de altura, procurar, um dia encontra, outro dia não. Então trago e faço este risoto, uma delícia. Escuta, você está me devendo a partir de hoje um convite para comer esse risoto. Você está me devendo esse convite. Eu vou fazer risoto e depois você fala para a turma se foi bom ou não. Eu só acredito depois que comer, gente. Aí eu volto para trazer o testemunho. Combinado. Olha só que legal, o Rafael está aqui falando que encontro incrível. Sou católico e acredito no poder da unidade. É isso aí. Fantástico isso. Acho que isso é isso mesmo. Olha que legal, olha só quem está aqui. André Matarazzo, amigo querido. Ele quer ele já embarcou no risoto junto. Já quero o risoto também. A família dele contribuiu muito para construir a igreja. É verdade, é verdade. Sim. André, tem, inclusive, nas laterais está escrito nomes da família que contribuíram na construção. André é um amigo queridíssimo. Aliás, boa sorte para você, viu, André? Boa sorte na disputa da prefeitura. Ele vem com um desafio grande. Boa sorte para você. Você tem qualificações de sobra para fazer essa disputa. A Érica de Souza tá contando seus segredos aqui. O molho de macarrão do Padre Paolo é ótimo.
Ó só, a Letícia, ó Letícia querida, alegria. É a galera da Missão Paz. Olha só, A beijo para você, Letícia, Letícia. a Letícia faz um trabalho incrível de incidência política, de advocacy, um trabalho incrível. A Érica falou do macarrão, sabe uma coisa? Uma festa no ano passado, preparei molho para 400 pessoas. Passei na casa do migrante o sábado preparando o tomate, tudo, e algum segredinho. Eu vou dizer um só, tá? Eu não acredito que eu perdi isso, eu não acredito. Perdeu. 43 quilos de macarrão. Então, o segredo preparando o molho é 30% não pode ser a carne normal moída, mas tem que ser carne de porco moída. Segundo segredo, vinho tinto quando a carne está começando, está preparando a carne, colocar vinho tinto que dá um sabor. E depois outro segredo, colocar salsão, por exemplo, dentro, bem cortadinho e outras coisas, senão não dá para falar tudo. Aí sai perfeito. Eu quero ver isso em loco. Agora você tá obrigado a me convidar. Eu quero ver em loco, porque eu adoro molho de tomate. É engraçado, eu não gosto de tomate cru, mas eu amo molho de tomate. Amo molho de tomate. Enfim. Alessandro Manzoni ou Dante Alighieri? Alessandro Manzoni, Promessi Sposi, obra linda. Maçã, pêssego, pera, cereja ou uva? Cereja, sabe por quê? Onde nascia a capital italiana da cereja. Isso eu não sabia. É a Città delle Ciliegie, a cidade da cereja. Olha só. Vinho italiano ou vinho francês? Nada contra italiano. Ixi. Nada contra, eles têm vinhos bons e tudo, mas... Música. Il Volvo ou Le Vibrazioni? Il Volo. O que tem na playlist, o que não pode faltar de música para o Padre Paulo? Ixi, eu estou bem, mas, por exemplo, Franco Battiato não pode faltar de jeito nenhum, Francesca Michelin, e até mando um abraço, claro, ela lá na Itália, é uma jovem que disputou Sanremo, chegou segunda, se afirmou em nível nacional europeu, e ela tem uma paixão para os migrantes e refugiados. Olha só, já anotei, Francesca Michelin? Francesca Michelin, inclusive tem uma das músicas que chama Bolívia, por exemplo. E ela foi vários anos voluntária a acolher os migrantes na colheita sazonal. E nos shows dela, a pauta migratória está sempre presente em todos os shows. É fantástica. Esta menina... grande cantora. A Fábia, Papa João 23 ou Papa Francisco? Ixi, são dois grandes. Aqui fico travado, porque o que fez João 23 na sua época e o que está fazendo, talvez pela proximidade, diria Papa Francisco. A simplicidade, eu conheci ele em Buenos Aires. Você acredita que o meu pai também? Meu pai, você sabe, o meu pai é pastor. O meu pai o conheceu quando ainda padre em Buenos Aires, olha isso, numa reunião de pastores, porque ele tinha diálogos constantes com os pastores de Buenos Aires. E meu pai ia frequentemente a reuniões de pastores latino-americanos que aconteciam ali. E ele estava lá, o Bergoglio. Sim, o Bergoglio, me chamou a atenção, sabe? Ele veio no lugar onde a gente estava reunido, em nível de latino-americano sobre migração, veio de ônibus, de manhã cedo, era já cardeal, veio aí com uma simplicidade, celebrou a missa, tomou um café junto, e depois foi embora, pegou a sua maletinha e foi embora simples, uma simplicidade de homem. Incrível. Eu vou dizer para você, eu sou protestante, mas eu tenho como grande referência de liderança cristã hoje no mundo,
o Papa Francisco. De fato, ele é incrível, é inspirador. O Bianchi e o Zanon estão falando para você o seguinte: final de Copa do Mundo, Brasil e Itália, seleção brasileira ou seleção italiana? Aqui a origem ainda vence, a italiana. Ainda vence. Olha, a Sandra está escrevendo aqui. Obrigada de coração pelo nosso povo brasileiro e estrangeiros. Como dizem as escrituras sagradas, somos um só corpo, um só espírito, uma só fé, um só corpo. Olha só que legal. Lindo. Podemos ser, alguém é braço, outra é mão, outra é pé, outra é perna, mas somos um organismo. É isso aí. Ó, seguinte, as 5 finais. São 4 provocações bíblicas e uma de reflexão geral. 5 finais que são assinatura aqui das lives, que eu faço para todo mundo. O que eles estão falando aqui? Estão falando que você é palmeirense, é isso? Não, Juve até o fim. Juventus de Turim, que fomos derrotados pelo Lyon, mas é melhor esquecer. Foi uma semana feia as últimas 2 semanas. A Regi está te provocando aqui, falando que a Inter de Milão é melhor que a Juventus. Está te provocando. Oh. Era o pastor Chico que estava falando que você era palmeirense. Não, mas fala para ela que chegamos primeiros no campeonato, pelo menos mais um campeonato. A Inter chegou segunda. Ainda 5 finais. Primeiro, se você fosse um personagem bíblico, se você pudesse escolher ser um personagem bíblico, quem você gostaria de ter sido? É muita pretensão, mas o primeiro que pensei é Moisés. Por quê? Por ajudar o povo a sair da escravidão do Egito, rumo a uma terra de liberdade. Uau. Invertendo. Um personagem bíblico que você jamais queria ter sido. Jamais gostaria de ter sido... Que você olha e fala, não, esse eu jamais queria ter sido. Parece absurdo, tá? Vou dizer, Adão. Sabe por quê? Por quê? Porque o desejo, junto com Eva, de ocupar o lugar de Deus. Acho que isso, o comer o fruto proibido, no fundo, é querer ocupar o lugar de Deus. Acho que isso, não. Boa. Temos que ter consciência que somos filhos, não somos Deus. Boa. Um episódio, uma cena bíblica que você gostaria de ter visto pessoalmente ou de ter participado? A alegria a última ceia, acho. Fantástico. É uma cena, o lava-pés, por exemplo, ver este gesto de Jesus que se ajoelha, começa a lavar, que quebra todas as categorias mentais, Sim. Como você faz o gesto do céu. Acho que não teria entendido nada como Pedro, provavelmente. Mas acho que este quebrar os paradigmas sociais, que quem ocupa um cargo mais alto tem que se fazer servir, inverter tudo, acho que isso é incrível. Invertendo de novo, uma cena, um episódio bíblico que você jamais queria ter visto e jamais queria ter participado. O gesto de o episódio, voltando ao Gênesis, Caim e Abel, um irmão matar outro irmão, sangue do mesmo sangue matar. Acho que isso é algo absurdo, claro, onde se vê isso, que no fundo podemos ampliar um ser humano matar outro ser humano, porque somos irmãos. Então isso pode ser ampliado em todos os níveis, mas aquele, podemos dizer, resume bem o que acontece com o humano, que deixa de ser humano. Boa. A última. Pandemia Pandemia eu colocaria 2 palavras, também responsabilidade. Porque infelizmente, a gente vê a pandemia acontece, mas se torna pandemia, quer dizer, deste vírus porque também muitos países, inclusive o Brasil, a gente está assistindo a essa irresponsabilidade, você é médico, total. Quer dizer, é absurdo. Da Itália... prescrevendo medicamento.
Eu nunca Não, vi isso na minha vida. É de uma sim. irresponsabilidade, a desinformação, enfim, mas continua. Não, acho que isso é terrível. As proporções que o Brasil está vivenciando não é só por causa do tamanho que ele tem continental, mas também por uma falta, ausência de política realmente. Então, acho que é também responsabilidade o termo pandemia, por isso eu coloco. Infelizmente chegou o final. Com tristeza vou terminar o papo. E por aqui, nas lives aqui, o nunca é igual. Eu sei que você reservou uma mensagem para a gente. E agora é com você. Vai que é tua, Paulo. Então, Carlos, até modifiquei na última hora, te digo por quê. Quando escolhi de falar deste local, porque estamos tendo trabalho, então tem uma série de problemas de Wi-Fi e tudo, aqui o sinal pega bem, e você fez referência a este grafite. Que é maravilhoso. Que é maravilhoso. Para quem está acompanhando, olha, é uns 4,5 metros. Eu gostaria de usar este grafite como mensagem. É um grande mapa do mundo. Falamos muito em mundo até agora, ao longo da live. E o mundo, porém, que é rasgado. O mapa é rasgado e aparecem rostos humanos de vários países, de vários continentes. E, inclusive, aqui no meio, nós vimos uma mala, as duas mãos com uma mala que sai. Esta aqui. O que quer dizer tudo isso? Que os migrantes, primeira coisa, não são números, estatísticas, gráficos, mas são gente, irmãos, pessoas como nós. Acho que isso é a primeira. E são pessoas que muitas vezes arrebentam nossos esquemas, inclusive nossos esquemas como instituições que trabalham com migrantes. Dá resposta para os haitianos, vem os venezuelanos, tem que criar outra resposta. É verdade. Não dá para repetir a mesma. Então, acho que isso, sabe, dá uma ideia e eles arrebentam com os esquemas, inclusive com as igrejas. Seja aquele que é evangélico, aquele que é católico, vivia o seu ser evangélico, o seu ser católico, no país de origem, com tonalidades diferentes daqui. E quando vem aqui, a comunidade cristã que o acolhe, tem que ir ao encontro e não exigir somente que ele se adapte. Então, acho que isso tem tudo a ver com esta aprendizagem constante que acontece no mundo da migração. Que, no fundo, vamos dizer, é a aprendizagem toda vez que a gente se encontra como seres humanos. Eu, você, hoje à noite, aqueles que entraram em contato, que escreveram, que acompanharam. Cada vez que a gente encontra o ser humano, a gente aprende, ele arrebenta nossos esquemas mentais e nos enriquece. E merece ser acolhido. E isso vale de maneira também emblemática, obviamente, com o imigrante ou refugiado, onde as diferenças se ampliam muito mais que em relação ao ser humano comum. Então, acho que gostaria de deixar realmente esta pintura feita por um italiano, um grande amigo, Sérgio, que faz pinturas, grafite aqui em São Paulo, conversei com ele ontem, então que este seja um pouco a mensagem. Vamos superar as barreiras, vamos lembrar que somos um único povo, feito de uma única família melhor, somos irmãos de uma única casa que é o planeta Terra, que é a nossa casa. E aproveito para te agradecer de coração, abraço para toda a sua família, para a esposa, a Patrícia, que faz tempo também que não vejo, os seus filhos. Grande abraço e gratidão por participar disso. E, momento de propaganda, acompanhe o Instagram da Missão Paz. Importantíssimo. Missão Paz Pode falar. Começou há pouco tempo o Instagram, 2 semanas. Normalmente trabalhava só com site, Face, e agora temos o Instagram. Então, o Instagram da Missão Paz São Paulo, SP, acompanhe também. Obrigado, Carlos. Boa. Eu que quero te agradecer, viu? Meu amigo, meu irmão querido. Obrigado. Obrigado pela noite, pelo encontro incrível, pelos bons insights espirituais, por compartilhar o conhecimento, sabedoria, como um mestre, com tanta profundidade e, ao mesmo tempo,
com tanta humildade, serenidade e clareza. Queria te agradecer de verdade. Quero dizer que sinto uma profunda afinidade espiritual com você. Você sabe disso. Você sabe disso. É uma alegria te ter como irmão. E saiba que eu estou na retaguarda. Eu estou aqui que nem Arão. Você falou que você gostaria, se fosse um personagem, escolheria Moisés. Eu sou Arão segurando seus braços aqui atrás, entendeu? E dizendo para você, ó, fica firme, baixa o braço não. Fica firme, a luta é dura, ela é longa, o sol tá forte, o deserto é pesado, os inimigos são muitos, os adversários são muitos, mas tem muita gente como eu segurando seus braços, viu? Você tem nos inspirado demais. É como a Letícia está dizendo aqui, Padre Paulo é uma grande inspiração. Ela está falando, a alegria em tê-lo como chefe. Você é privilegiado. Agora, mas eu te interrompo. É uma alegria de ser uma grande família que trabalha junto. É verdade. Acho que ninguém faz nada sozinho. Somos todos um time que trabalha junto. Acho que isso é sempre importante lembrar. Obrigado por tudo. Você está na dívida comigo. Você está em 2 dívidas comigo. Tem um risoto, acho. Tem um risoto e A Letícia já experimentou. E tem o molho da macarronada, entendeu? Não há hipótese da próxima acontecer sem a gente estar junto. Você me chama, eu tô na hora, tô no ato junto. Ok, um grande abraço. Outro. Pessoal, a live fica gravada, vai para o YouTube, youtube.com/Carlos Bezerra Jr. oficial. Boa noite, Paulo. Um abraço. Boa noite a todo mundo. Grande abraço. Até. Tchau. Tchau.